Aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui, né? A nossa aula, né, no nosso grupo de estudos aqui para os concursos aí. Principalmente nesse momento a gente está levando mais foco o concurso da Guarda Municipal de Caruaru. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. Tá? Antes pra gente começar, vamos falar hoje. Olha só, nós temos, na verdade, um paralelo muito interessante para a gente fazer. Você tem aí o Código de Trânsito Brasileiro 9503, mas lá no programa do concurso, a gente tem aqui, ó, deixa eu me colocar aqui na frente. Lá no programa do concurso, a gente tem o artigo 21 e o artigo 24. Tá? E quando a gente vai ler, a gente percebe que alguns incisos dos artigos, eles são iguais. Então foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui, tá vendo aqui, ó, grifado. Eu coloquei grifado as entidades do Estado, né? União, Estado, Distrito Federal, a organização, né? Como se diz assim. E aqui, quando há alguma alteração posterior à implementação do Código de Trânsito, eu joguei aqui para vocês também. Quando ele está de verde aqui, é porque o inciso é exatamente igual ao outro, tá? Então, só para a gente se ater a esses pequenos detalhes agora. Então vamos começar, né? E aqui no meio eu coloquei, ó, bom saber. Ou seja, eu coloquei aqui tipo um dicionário para a gente ficar atento aos termozinhos que aparecem, que na prova, esse tipo de pegadinha, a gente vai para o texto de lei. Como a gente vai para o texto de lei, é importantíssimo a gente conhecer o significado das expressões que o legislador de trânsito usa, tá? Então vamos lá, começando aqui. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários de trânsito. Veja só, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários de trânsito. Dá uma olhadinha no artigo 24 aqui de lado, ó, aqui, aqui. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Observa aqui, um é o órgão executivo rodoviário e o outro são os órgãos executivos de trânsito. Então, os órgãos executivos rodoviários são aqueles órgãos geralmente responsáveis pela manutenção das rodovias. Rodoviário está relacionado à rodovia. Então, DENIT, o DER, tá? Agora, existem órgãos rodoviários também que podem ser, existem trechos urbanos de rodovias onde alguns órgãos são criados pelo município também, tá bom? Então, aqui, ó, compete aos órgãos, deixa eu colocar para aqui debaixo de novo. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios no âmbito da sua circunscrição, tá bom? E aqui do lado, no artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Redação dada pela Lei 13.154/2015, mas isso não é interessante, né? O conteúdo é que importa, né? Não a lei, isso não vai cair provavelmente na tua prova, tá bom? Então vamos lá. Algumas palavras que apareceram nesses dois artigos aí. Compete. Competência vem de atribuição. Competência vem da capacidade de poder fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, jamais vai competir a Polícia Militar como órgão fiscalizador, executivo fiscalizador do Sistema Nacional de Trânsito, uma operação tapa-buraco. Não cabe à Polícia Militar, não é competência da Polícia Militar. Os policiais militares não estão aptos a fazer o recapeamento das nossas rodovias e nem a Polícia Militar é um órgão que tem a competência técnica para fazer, né, esse tipo de reparo. Executivo. Executivo é aquele que tem a capacidade de executar, ou seja, parece até um pleonasmo, mas tem a capacidade de pôr em prática. Então, enquanto os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito têm a capacidade normativa, né, a competência normativa, os órgãos executivos de trânsito são aqueles órgãos que colocam o trânsito em prática, colocam as nossas normas gerais de circulação e conduta em prática, fiscalizando e tudo mais, como a gente vai ver agora nas competências tanto dos executivos rodoviários como nos executivos de trânsito, tá? E circunscrição. Circunscrição é a sua área de abrangência. Então, compete aquele órgão na sua área, no seu território, tá?
cumprir e fazer cumprir, como diz aqui, ó. Veja que tanto no artigo 21 como no artigo 24, cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Ou seja, atribuição é obrigação. Eu posso ser competente para uma coisa, mas posso não ter a atribuição de fazê-lo. Tá bom? Então eu posso até saber fazer, ser competente, mas legalmente o legislador não deu a mim a atribuição de fazer aquilo. Então veja, além de ser competente, é necessário que o órgão tenha a atribuição legal para fazer aquilo que a lei determina. Então é a atribuição, tá vendo aí, ó, tanto dos órgãos executivos rodoviários, como também dos órgãos, cadê? Aqui, ó, executivos rodoviários e também dos órgãos executivos de trânsito. Lembrando que desse a gente tem os municípios aqui, ó, e no outro lado a gente tem também os municípios aqui, como a gente está focando mais na estrutura e nos órgãos para uma prova municipal, tá? Aí a gente tem que prestar atençãozinha quando quer essa palavra aí, município, no texto de lei. Então, tanto os órgãos executivos rodoviários, então quando eu falar do artigo 21, quando cair na mente o artigo 21, está se falando de toda a União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas está se falando dos órgãos rodoviários. No artigo 24, a gente fala dos órgãos executivos de trânsito. Então, do artigo 24, órgãos executivos de trânsito municipal. Aí a gente não fala dos órgãos executivos de trânsito da União, do Estado, do Distrito Federal, tá bom? Então, vamos lá. Tanto um quanto o outro tem a atribuição de cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito, no âmbito de sua circunscrição. Então, veja, seria lógico, né? É até lógico que tanto os órgãos executivos de trânsito municipais, como os órgãos executivos rodoviários de toda a União, incluindo estados, municípios e Distrito Federal, têm a obrigação e a atribuição de fazer cumprir a lei, né? Como os órgãos executivos que são responsáveis pela execução das normas, a obrigação trata-se dele. Então, tanto um quanto o outro, a gente vê que os incisos eles são iguais, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, aqui ó, nos órgãos executivos aqui, rodoviários, e também cumprir e fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, tá bom? Continuando aqui, o inciso 2º também é igual, tá? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação, segurança de ciclistas. Veja que o meio ambiente é uma das atribuições do Código, é uma das prioridades, um dos princípios básicos do Código de Trânsito. Não esqueçam disso, tá? Quais são os princípios básicos do Código de Trânsito? Uma lei é feita com um objetivo. Qual é o objetivo do nosso CTB? A segurança no trânsito. Isso provavelmente vai cair na sua prova, porque está aí, ó, fala aqui dos veículos, dos ciclistas, os veículos o trânsito de pedestres, está vendo aí, e de animais, ou seja, o código tem 3 princípios fundamentais. O primeiro é a segurança no trânsito e de todos os elementos do trânsito. O segundo é a preservação da vida, nela constituída a preservação da saúde, não esquecer disso, e a preservação do meio ambiente. Então veja que o meio ambiente é, sim, uma das particularidades. Outra coisa, segurança de ciclista. Tanto no inciso aqui dos municípios, né, como também de todos os outros órgãos da União, do Estado e também dos municípios, quando se trata dos órgãos rodoviários. Então vejam só, a segurança do ciclista. Existe uma regra no Código de Trânsito que diz assim, não esqueçam disso também, tá? Implícito nas normas gerais de circulação, que a gente vai ver a partir do artigo 29. Mas, apesar de que as normas gerais de circulação começam no artigo 26, mas eles pediram aí a prova no artigo 29 para vocês. Então veja, segurança dos ciclistas. Existe uma regra básica sobre segurança no trânsito, que provavelmente vai estar lá no artigo 29, né? Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores,
tá? Os menores são responsáveis pela segurança dos veículos não motorizados, e aí entra o ciclista. E todos são responsáveis pela segurança da vida do pedestre. Então o que é que o código faz? O código vai como uma hierarquia. Uma hierarquia de quê? Do cuidado. Quem mais tem o poder, ou seja, os veículos maiores que têm a força, são responsáveis pela segurança daqueles que são mais frágeis no trânsito. Então o código busca proteger com essa regra o que é mais frágil no trânsito. Então entre um caminhão e um ciclista, quem é mais frágil é um ciclista. Então é só se lembrar dessa frase. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, os menores pelos não motorizados, e todos são responsáveis pela segurança do pedestre. O ciclista entra aí como veículo não motorizado de propulsão humana. Olha também, para não se confundir propulsão humana com tração animal. O veículo de tração animal é aquele veículo, por exemplo, a carroça, onde o veículo, o animal traciona o veículo. Tá bom? Traciona a carroça. No caso de propulsão humana, é o próprio ciclista que é o motor, tá bom? O motor da bicicleta. A propulsão é feita pelo ciclista, tá? Enquanto no caso de tração, veículo de tração animal, é quando a carroça ela é tracionada, puxada pelo animal, tá bom? Vamos lá, inciso 3, provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo se eu for falar todo dele, de tintim por tintim, então eu vou fazer 2 vídeos com esses 2 artigos para a gente não se atrapalhar. No inciso 3 agora, tanto dos órgãos executivos rodoviários, lembrando sempre, o artigo 21 fala dos órgãos executivos rodoviários, e aí de toda a estrutura da federação, União, Estado, Município, Distrito Federal. O artigo aqui, ó, o lado de cá, o artigo 24 fala dos órgãos executivos do município. Então aqui você tem os órgãos executivos municipais e aqui você tem os órgãos executivos rodoviários de toda a estrutura da federação. Tá bom? Então vamos lá. Então tanto a obrigação de um como do outro também tem a implantar, manter e operar o sistema de sinalização e os dispositivos, deixa eu puxar mais para cá, e equipamentos de controle viário. Então vejam só, implantar é pôr em prática, tá bom? Então veja que como o próprio nome do órgão determina, órgão executivo, ele tem a obrigação legal de pôr em prática. Então é obrigação da prefeitura, do órgão de trânsito municipal, dos órgãos rodoviários, tá? Implantar, colocar em prática e manter o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Outra coisa, essa obrigação ela dá ao usuário da via o direito de andar em vias sinalizadas e bem pavimentadas. Consequentemente, a obrigação do inciso 3º, tanto no artigo 21 como também no artigo 24, ela dá ao órgão com jurisdição na via uma seguinte responsabilidade. Nos casos em que seja necessário fechar a via para fazer reparo, essa via ela não pode ser reaberta ao público, tá? Sem estar devidamente sinalizada verticalmente e horizontalmente, tá bom? Então gerando um risco de responsabilidade, tá bom? Então, a implantar, manter e operar o sistema de sinalização e os dispositivos e equipamentos de controle viário, como semáforo, né, faixa de pedestre e tudo mais, são obrigações tanto dos órgãos executivos rodoviários, como também são obrigações dos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Tá bom? Até agora, todo mundo com a mesma obrigação, né? Continuando aqui para o inciso 4. Também, olha, já começou a fazer uma mudançazinha aqui. Agora a mudança foi apenas de uma palavra aqui, ó, onde tem aqui estatísticos, né? Uma palavrinha a mais, né? No texto do artigo 4, mas na prática continua do mesmo jeito, né? Então, quais são outra obrigação, outra atribuição dos órgãos de trânsito? Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. É imperioso para um órgão que busca diminuir as mortes no trânsito e, consequentemente, os acidentes,
né? E as mazelas provocadas por esses acidentes de trânsito, principalmente a mazela previdenciária, a mazela física também, né? As consequências e tudo mais, que esses órgãos elaborem estudos para que se entenda a dinâmica do trânsito local, para que se haja uma diminuição da possibilidade de um acidente acontecer. E em caso de não poder a gente poder zerar a quantidade de acidentes, pelo menos as consequências relativas a esses acidentes serem diminuídas, em virtude da implantação de políticas que ponham em prática as soluções apontadas por esses estudos aí. Então, coletar os dados estatísticos é fundamental. Aí vem uma outra coisa que é fundamental, né, para todos nós aqui que trabalhamos com essa história de trânsito e estatísticas. É importantíssimo demais que quando aconteça algum sinistro no trânsito, é importantíssimo que você relate às autoridades, porque é através de dados estatísticos que as autoridades com jurisdição sobre a via podem, né, dar uma atenção maior àquela localidade onde acontece um determinado número de acidentes. Se as pessoas dão o seu jeito sem chamar os órgãos e entidades competentes com jurisdição sobre aquela via, fica difícil a implantação de políticas, uma vez que o poder público age através destes dados estatísticos. Então é importantíssima a implantação, eu não sei, provavelmente na prova possa ser que caia tipo uma interpretação a respeito do não só o texto da lei, mas também que caia a interpretação, porque provavelmente possa ser que ela use, né, o texto de lei embutida num texto de português, né, numa questão de português. Então a intenção dos dados e levantamentos de dados estatísticos serve para isso. A importância de que se celebre os dados estatísticos para que seja colocada políticas públicas no local onde acontece maior possibilidade de acidentes, tá bom? Continuando aqui, o inciso 5º diz também que é obrigação, né, dos órgãos que compõem, tanto dos órgãos rodoviários executivos, como também dos órgãos de trânsito dos municípios, né, estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. E aqui, ó, do lado aqui direito da tela de vocês, estabelecer em conjunto com os órgãos de política ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. E aí eu fiz questão de colocar mais uma vez aqui ó, no nosso dicionário a palavra ostensiva. Ostensiva significa visível, né? O policiamento ostensivo, aquele que você pode ver, aquele que não está escondido, não está oculto, tá bom? Então ostensivo significa não oculto. Tá certo? Então ostensivo significa isso aí. O policiamento é visível. O cidadão que vai ser fiscalizado, ele percebe o policiamento. Não é aquele policiamento que não é ostensivo, como por exemplo a fiscalização através de câmeras, né? Não é algo ostensivo. Às vezes você é autuado sem nem saber, enquanto que numa fiscalização ostensiva de trânsito está ali, visível, não oculta. Então continuando aqui agora, aqui ó, vamos lá, qual é a atribuição, principalmente no inciso, no artigo 24, que vocês devem prestar ainda mais atenção, porque aqui no artigo 24 que fala a respeito justamente da polícia, dos órgãos executivos municipais de trânsito, né? Então continuando aqui, executar e fiscalizar, executar a fiscalização de trânsito, atuar, estou aqui no lado esquerdo da tela de vocês, tá? Aqui. É porque a câmera inverte tudo aqui. Então, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando infratores e arrecadando as multas que aplicar. Voltando aqui para o lado da municipal, né? Aqui, ó, executar, tá vendo aqui? A fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público, edificações privadas, eu até coloquei aqui para explicar a vocês o que é que isso significa, né? De uso coletivo, autuar
e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multas por infração de trânsito. Deixa eu sair daqui. E multas por infração de trânsito, tá? Por infrações de circulação, estacionamento, paradas previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Tá bom? Pronto. Nesses incisos, né, existe uma série de informações que vocês têm que entender. Tá lá? Vamos para o nosso dicionário aqui mais uma vez, para a gente ficar atento com tudo isso que está aqui. Vamos lá. Primeira coisa, autuar. O que significa autuar? Autuar significa lavrar, registrar. Tá certo? Então, é competência executar a fiscalização de trânsito, veja. Tá? E aí continua aqui, ó. Quando a gente vê, vai olhando, arrecadando multas que aplicar, fiscalização de trânsito, via terrestre, a edificação, né? Advertência por escrito, aplicando multas. Então, quem autua também é aquela pessoa que lavra, tá bom? Mas vamos lá. E o que é uma advertência por escrito? Aí eu quero que a gente vai dar um pulinho agora no Código de Trânsito. Deixa eu marcar aqui que eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui no artigo 267 do CTB, tá? Vamos prestar atenção no que diz aqui o artigo 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível, olha só, a infração tem que ser de natureza leve ou média, passível de multa, de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Aí continua, parágrafo 1º, a aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 258, imposta por infração posteriormente cometida. Ou seja, se a infração foi cometida posteriormente, tá, a aplicação da advertência por escrito, aqueles valores das multas impostas não serão perdoados. Tá bom? E o parágrafo 2º, o disposto nesse artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em custos de segurança viária e a critério da autoridade de trânsito. Sim, minha gente, o pedestre pode sim ser também advertido por escrito e pagar multas. Só que a regulamentação que está em vigor é uma regulamentação que ainda não está bem explicada. Ainda não se sabe como é que vai se autuar um pedestre, apesar de já ter sido regulamentada, mas ela deixa muitas lacunas para a gente poder entender como é que se é feita essa autuação. Tá bom? Mas vamos para o texto do artigo 267. Vamos prestar atenção aqui. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito. A primeira coisa que você deve prestar atenção é nesse poderá aqui, ó, tá? Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito. Vamos lá. Significa que nem sempre será aplicada a advertência por escrito. Nem sempre. Tá? Então a advertência por escrito, ela só será aplicada, e aí vamos ficar atento também a mais um detalhe. A advertência por escrito, ela só será aplicada, ó, se a infração cometida for de natureza leve, tá certo? Ou se a infração cometida for de natureza média. Então veja, por que eu estou falando da advertência por escrito? Porque é uma atribuição do órgão executivo de trânsito do município, como a gente viu aqui, ó, no
Cadê? Onde é que está? Onde é que está? Aqui. O nosso Word aqui, ó. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas. Cadê? Medidas administrativas cabíveis. E aqui, ó. Advertência por escrito. Tá vendo, ó? Então, o que é a advertência por escrito? Quando ela se aplica e como ela se aplica. Então, a gente está vendo isso justamente aqui no nosso Código de Trânsito agora. Então, a advertência por escrito. Vamos supor que você recebeu uma infração de trânsito, uma notificação de autuação, e essa infração de trânsito foi por uma infração grave ou gravíssima. Lembrando, todo mundo já sabe, né, que as infrações elas têm 4 categorias: leve, média, grave e gravíssima. Tá? Se a infração que eu cometi for de natureza grave ou gravíssima, não existe previsão legal para a possibilidade de ser aplicada uma advertência por escrito. Então não vai ser aplicada nenhuma advertência, ninguém vai chegar no meu ouvido dizendo assim, ó, e não, olha, você cometeu uma infração de trânsito, ou seja, apenas de caráter educativo. Não, vai ser logo cobrada a multa, né? Primeiro você vai ter logo aquele processo de defesa prévia, mas não há possibilidade de advertência por escrito quando você recebe uma notificação por infração grave ou gravíssima, tá bom? Outra coisa, passível de multa, né? Essa infração tem que ser de leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Outra exigência. Vamos supor, vou fazer um exemplo aqui de uma infração de trânsito leve. Dirigir com o braço apoiado na porta, não é? Não é permitido. A infração de trânsito é a infração de trânsito média. Essa infração de estar com o braço aqui na porta, ó, é uma infração de trânsito média. Não é permitido, porque a gente deve segurar as 2 mãos no volante, no caso, exceto quando for fazer sinal regulamentar de braço, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou fazer a mudança de marcha. As 2 mãos no volante. Mas eu estou com a mão aqui, ó, apoiado na porta. Então eu estou cometendo a infração de trânsito média. Vamos supor que eu cometi essa infração de trânsito e mais uma vez eu fui pego cometendo a mesma infração de trânsito. Veja, eu estou sendo reincidente na mesma infração de trânsito no prazo de 12 meses. Então, a contar da data da segunda infração, se 1 ano para trás, se eu tenho outra infração igual, a infração tem que ser igual, tá vendo aqui, ó, reincidente na mesma infração, eu não posso, para essa segunda, pedir a advertência por escrito, solicitar a advertência por escrito, tá certo? Vai ter que ser aplicada a penalidade para mim, tá bom? Continuando aqui, então nos últimos 12 meses eu não posso ser reincidente na infração e ela tem que ser leve ou média. Quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, veja, aí eu junto, tá? Quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, eu junto aquele poderá lá do início do artigo, tá bom? Com essa última frase aqui, considerando o prontuário do autor. Então veja que isso é subjetivo da autoridade de trânsito que vai aplicar a penalidade. A advertência por escrito, ela, além de pedir as exigências da lei, que é a infração tem que ser leve ou média, para que ela seja aplicada, e nos últimos 12 meses eu não posso ter sido reincidente na mesma infração, isso é taxativo, né, tem que ter, mas aí agora vem a subjetividade da autoridade que vai aplicar a multa. Ou seja, a autoridade ela vai considerar o prontuário, seu prontuário, do condutor infrator, ou seja, vai ver se é um cara que tem históricos aí de muitas infrações de trânsito. Se tiver, com certeza não vai ser aplicada uma advertência por escrito, porque considerando o prontuário dele, ele não tem um bom comportamento social no trânsito. Então, provavelmente vai ser negada essa advertência por escrito. No entanto, você é uma pessoa que já cometeu até infrações de trânsito, mas já faz muito tempo, não tem o prontuário tão sujo, tá? Então, a autoridade, considerando o teu bom comportamento no trânsito, para que você continue com o seu prontuário limpo, ela pode te conceder a advertência por escrito, tá bom? E ela vai entender essa advertência por escrito se ela for
de acordo com a subjetividade da autoridade de trânsito, tiver um caráter educativo, né, melhor do que a multa em si, do que a penalidade em si que você sofreria, do que a pontuação na carteira que você sofreria, né, e consequentemente, se você tiver sofrido outras infrações de trânsito, somatório, né, para suspender o seu documento de habilitação. Então, é considerado para advertência por escrito, a infração tem que ser leve ou média. Nos últimos 12 meses eu não posso ter sido reincidente na mesma infração de trânsito, tá? E deve ser considerado o meu prontuário, tá certo? Continuando aqui, ó, a aplicação da advertência por escrito não é lide, a gente já viu isso aqui, né? E o disposto nesse artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em custo de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. Isso ainda não está muito bem regulamentado, né? A gente não sabe ainda como isso é aplicado na prática, a não ser isso geralmente ocorre quando acontece uma infração, crime de trânsito, que aí o juiz manda a pessoa participar, mas a autoridade de trânsito em si, eu particularmente nunca vi ninguém ser obrigado a esse tipo de participação, tá certo? Voltando para aqui para o nosso Word, ó, vamos lá. Então a advertência por escrito já foi, tá? A autuação significa lavrar o auto de infração, registrar o auto de infração. E agora medidas administrativas. Medidas administrativas já falou no primeiro vídeo, não me engano, ou foi no segundo, no vídeo anterior. Medidas administrativas, resumindo, né, elas são medidas necessárias para regularizar uma determinada situação. Eu até citei o exemplo, né? Uma infração de um condutor que avança o sinal vermelho, por exemplo, esse condutor ele vai sofrer apenas a penalidade de multa. Não vai ter nenhuma medida administrativa, porque a infração comete e automaticamente ela desaparece. Diferente de um condutor que tem o veículo estacionado numa calçada, por exemplo. O agente de trânsito aplica, faz a lavratura do auto de infração, né? Aplica o código de trânsito, mas automaticamente ele tem que mandar tirar aquele veículo ali. Então a medida administrativa passa a ser a remoção do veículo. Então a medida administrativa é um ato de correção, é um ato necessário por parte do agente da autoridade de trânsito, ou seja, do Estado, do órgão com jurisdição sobre a via, para consertar o problema que não é resolvido apenas com a lavratura do AIT. Tá certo? Então a medida administrativa são medidas necessárias, atos corretivos da autoridade de trânsito e dos seus agentes. Notificar, né? É obrigação também desses órgãos fazer a notificação de infração. Notificar é informar, dar ciência de um fato. Então isso aqui está bem claro, notificar, informar, dar ciência de um fato. E aí vamos lá agora para essa partezinha aqui que diz assim, que são de responsabilidade dos órgãos municipais executivos de trânsito, né, a fiscalização de edificações privadas de uso coletivo. Aí lá no finzinho aqui, ó, do inciso 6º do artigo 24, diz assim, ó, cadê? No âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas a estacionamento. Vamos lá. Você tem um shopping, você vai para um shopping center ou para o estacionamento de um supermercado, por exemplo, o estacionamento aqui do Hiper Cordeiro Joá, aqui de Limoeiro. Você vai para o estacionamento, você tem o que? Você tem uma edificação privada, aquilo ali tem um proprietário, tá? Só que o estacionamento é de uso coletivo. O estacionamento ali dentro é de uso coletivo. Aí o que acontece? Com relação às vagas destinadas a estacionamento, por exemplo, vagas para idoso, né? Como diz aqui o finalzinho do inciso no artigo 24. Tá vendo? Somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Não fala nem em local proibido, fala de uso de vagas reservadas. Então, por exemplo, o agente de trânsito é chamado por um funcionário do Hiper Cordeiro Joá ou de um shopping, né, que porque um condutor ali, um cliente, estacionou na vaga destinada para um idoso ou para um deficiente físico. Então, a Guarda Municipal de Trânsito, ela tem
tá? Autonomia para fazer a autuação e pedir a remoção daquele veículo ali, tá certo? Agora, se for, por exemplo, uma infração por local proibido, estacionamento, aliás, local proibido não, o veículo estacionado de forma inadequada, afastado ou fora do local apropriado, aí não, a não ser que seja vaga reservada. Aí o policial, o guarda municipal tem autonomia para adentrar aquele recinto ali e fazer a autuação. Então só e exclusivamente de acordo com o inciso aqui 6º do artigo 24 do CTB, a guarda municipal tem autonomia para autuar com relação a vagas reservadas em estabelecimento privado de uso coletivo. Tá joia? Então é o que o inciso 7º diz aqui pra gente. E estacionamento e parada. O vídeo já está com 35 minutos. Eu vou explicar estacionamento e parada e logo em seguida a gente faz uma pausa, tá? Porque aí a gente continua no outro vídeo para que o vídeo não fique tão longo. Então vamos aqui, ó. Estacionamento e parada, tá? Eu vou colocar aqui estacionamento versus parada. Para o Código de Trânsito, o que é uma parada? Parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então presta bem atenção nisso aqui, tá? Eu já expliquei no primeiro vídeo que eu tenho aqui, ó, o meu veículo, vamos supor que eu tenho um carro de passageiro, de passeio, e no documento do veículo, no CRLV, deixa eu fazer de outra cor aqui. No documento do veículo tem assim, ó, capacidade total que aquele veículo suporta de pessoas. Então, vamos supor que tenha lá 5. Esse P que tem aqui é P de pessoa. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um condutor ou condutora, certo? Mais 4 passageiros. É o que eu tenho aqui nesse veículo aqui, um condutor e 4 passageiros, tá? Aí veja só, condutor ele não é passageiro, condutor ele é ocupante. No entanto, o condutor ele conta na capacidade total que tem no documento do veículo, 5 pessoas, sendo uma condutor e 4 passageiros, tá certo? Então, o condutor ele não é passageiro, o condutor ele é ocupante. O código define parada como sendo o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Tudo que for diferente disso é considerado estacionamento, tá? Então, o tempo foi mais do que o necessário para embarque e desembarque de passageiro, aí a gente considera estacionamento. Agora vamos fazer umas ilustrações aqui para ilustrar bem o que a gente está dizendo aqui. Vamos lá, presta bem atenção. Epa, eu nunca vi um risco tão mal feito, minha gente. Mas vamos lá, presta bem atenção no que eu estou fazendo aqui. Faz de conta que isso aqui seja meio fio, tá? E aí eu vou ilustrar aqui. Supondo que eu vou imobilizar o meu veículo aqui, próximo ao meio fio. Estou eu aqui, o condutor, com mais 4 passageiros no meu veículo. Supondo que esses 4 passageiros são pessoas jovens sem dificuldade de locomoção. E vamos supor que cada pessoa ali precise de aproximadamente, cada pessoa dessa precise de aproximadamente 5 segundos para descar e 5 segundos para embarcar no meu veículo. Veja, eu tenho 4 passageiros dentro do meu veículo, vão descer e vão subir 4 pessoas que estão me esperando. Eu vou fazer uma troca de pessoas, tá? Eu, condutor, aqui, certo? Com 4 passageiros, essas 4 pessoas elas vão desembarcar, supondo que cada uma demore aproximadamente 5 segundos para desembarcar ou para embarcar, tá certo? E essas 5 pessoas que estão fora do carro, eu chamo de pessoa porque ainda não está dentro do carro. Então não posso chamar de passageiros. Passageiros são esses 4 que já estão aqui comigo. Eu vou desembarcar 4 passageiros, vão embarcar 4 pessoas que vão se tornar meus passageiros. Então, para que saia 4 pessoas, 4 passageiros e que entre essas 4 pessoas, eu vou ficar imobilizado aproximadamente por cerca de 40 segundos ali. Logo em seguida,
quando a última pessoa entrou, eu fui embora. Aí a pergunta é, eu passei 40 segundos imobilizado ali. Eu estacionei ou eu parei? A resposta certa é eu parei. Tá? Por quê? Porque o tempo utilizado ali foi exatamente o necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Agora vamos para outra situação. Eu estou aqui com um condutor, certo? Eu sou o condutor. E tenho um passageiro apenas. E vou desembarcar esse passageiro ali na frente da casa dele. Tá? Só que antes dele sair do carro, ele diz assim, Fernando, me espera um pouquinho. Eu vou ali, eu vou só pegar a minha carteira e volto. E aí o que acontece? Eu imobilizo esse carro ali, ele abre a porta, vai lá na casa, pega a carteira dele e volta. Supondo que esse processo teve um lapso temporal de 15 segundos. 15 segundos para ele fazer isso. Olha a situação. Eu imobilizo o veículo, o meu passageiro único desce do meu veículo, pega a sua carteira, volta para o meu carro e logo em seguida eu vou embora. Nesse meio tempo eu não desliguei o veículo, eu não desliguei o motor, continuou tudo do mesmo jeito. Foi só o tempo de 15 segundos imobilizado ali. 15 segundos imobilizado ali. Aí eu pergunto, isso foi uma parada ou isso foi um estacionamento? A resposta certa é um estacionamento. Por quê? Se eu passei 40 segundos aqui, foi uma parada, e por que eu passei apenas 15 segundos aqui e foi um estacionamento? O problema foi o que você fez com o tempo, durante o período que o veículo estava imobilizado. Voltando para a definição de parada. O que é uma parada? Parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então preste atenção. Se eu uso o tempo, se eu passo ali mais do que o necessário para exclusivamente o embarque ou desembarque de passageiro, aquilo torna-se um estacionamento. Nesse primeiro exemplo aqui, das 4 pessoas dentro do carro e das 4 pessoas fora do carro, nesse primeiro exemplo, eu imobilizo o meu veículo, descem 4 passageiros, que demoram 20 segundos, sendo 5 segundos para cada um. Depois que aqueles 4 passageiros descem, sobem, entram no carro mais 4 pessoas, mais 20 segundos, e logo em seguida eu vou embora. Eu fiquei imobilizado 40 segundos ali, mas durante aqueles 40 segundos, o que acontecia era justamente e exclusivamente embarque e desembarque do passageiro. Aí você diz assim, mas 15 segundos? Sim, mas veja só, quando eu imobilizo o meu veículo aqui, e desce esse meu passageiro, e ele vai pegar a carteira, o tempo que eu estou imobilizado ali não é exclusivamente para embarque e desembarque. Eu também espero ele fazer o que ele ia fazer. Então, como o tempo imobilizado naquele momento, ele é mais do que o necessário para embarcar e desembarcar um passageiro, é considerado estacionamento. Entendeu? Deixa eu também dizer uma coisa aqui para vocês. Outro exemplo aqui também bem pertinente para a gente entender. Tá? Supondo aqui que agora eu seja o condutor, tá? E estou sozinho naquele carro. O que é que eu faço? Eu esqueci o celular. Eu imobilizo o veículo ali, desço do meu veículo, nem desliguei o carro, desço do meu veículo, pego meu celular e volto para o carro. Logo em seguida eu vou embora. A pergunta é, eu estacionei ou eu parei esse veículo ali? E a resposta certa é, eu estacionei. Por quê? Quem foi que desembarcou do veículo? O condutor. E a definição de estacionamento diz o quê? Quem é que pode embarcar e desembarcar do veículo para que seja considerada apenas uma parada? O passageiro. Olha só, minha gente. Parada é o tempo necessário, exclusivamente o necessário, para embarque e desembarque de passageiro. Se o condutor desce do veículo, já é considerado um estacionamento. Beleza? Outro exemplo terminar. Supondo que eu tenho aqui agora
mais uma vez, um meio fio. E agora eu paro o meu veículo aqui para não ficar tão cansativo, tá? Eu, condutor, e agora eu tenho um passageiro, e esse passageiro é um idoso. E é um idoso com dificuldade de locomoção, tá bom? Então o que acontece agora? A situação agora é diferente. Uma pessoa vem amparar aquele idoso para que aquele idoso saia do meu carro. Situação, eu imobilizo o veículo ali, certo? Uma terceira pessoa vem ao encontro do meu carro, abre a porta e ampara aquele idoso para tirá-lo do carro. Detalhe, eu, condutor, em momento algum tirei o meu cinto, eu não desliguei o carro, não. Simplesmente eu imobilizei o veículo ali, veio uma terceira pessoa e amparou aquele idoso ali para tirar o veículo ali daquele local. Vamos supor que nesse processo passaram-se 2 minutos. A pergunta é, logo em seguida eu fui embora. Quando ele fechou a porta lá que o idoso estava seguro, eu fui embora. A pergunta é, o que aconteceu aqui? Um estacionamento ou uma parada? Aconteceu uma parada. Por quê? Foram 2 minutos? Foram. Mas o tempo em que eu estive imobilizado ali, foi o exclusivamente, estritamente necessário para embarque e desembarque do passageiro. Nesse caso, 2 minutos, porque o passageiro requeria um cuidado especial. Ficou claro o que é parada, o que é estacionamento? Só para a gente fechar, parada, tempo necessário para embarque e desembarque exclusivamente de passageiro. O condutor não pode desembarcar. Aquela historinha, por exemplo, né, aqui em Limoeiro acontece muito. Você vai ali para o centro da cidade, não tem mais local para estacionar o seu veículo, e aí você encosta o veículo ali, uma pessoa vai no banco, fica esperando e você fica ali imobilizado com o veículo. Ah, eu só estou parado. Não, você está estacionado. Veja que o tempo imobilizado ali é mais do que o necessário para embarque e desembarque de passageiro. Mesmo que você não desça do carro, mesmo que você não tire o cinto de segurança, mesmo que você não desligue o seu veículo, aquilo ali é um estacionamento, não é uma parada, tá bom? Então, se o tempo é mais do que o necessário para embarque e desembarque de passageiro, é considerado um estacionamento. Não importa o tempo. Não importa se é 5 segundos, não importa se for 15 segundos, 4 segundos ou 2 minutos. Se o tempo imobilizado naquele local for exclusivamente o necessário para embarque e desembarque de passageiro, não foi um estacionamento, foi apenas uma parada. 47 minutos, quase 1 hora. Vamos dar uma paradinha, gravo outro vídeo, tá bom? E a gente continua aqui nos artigos 21 e nos artigos 24. Tá certo? Fica aí com a gente, tá? Não deixa de fazer as atividades. Lembrando uma coisa para vocês, tá, gente? Lembrando uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu aparecer de novo aqui, tá? A próxima prova não vai ser mais no formato Word, tá? A próxima prova, a prova que vocês vão fazer agora desse vídeo e dos próximos a partir daí, serão em formulário Google. Tá? Ou seja, você vai fazer o login no Google para poder responder a prova. É necessário colocar o seu e-mail e fazer login, porque você só vai poder mandar uma resposta. Você continua com acesso à prova, não tem problema, o link da prova vai ficar disponível para você ver a prova, para você ver suas respostas, mas só vai poder me enviar apenas uma vez. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que tem muita gente aqui, graças a Deus, a receptividade aqui das minhas aulas foi bem legal. Né? Eu já estou aí com a turma boa aí, estudando, tá? Mas eu estou vendo que o pessoal não está fazendo atividade, né? Sempre me dão desculpas por aqui, o pessoal não está fazendo atividade. Então agora eu vou poder fiscalizar e vou poder puxar a orelha de vocês. Gente, eu vou fazer isso. Vocês estão me ajudando, mas vocês têm que se ajudar também, tá? Então eu vou ser daquele cara, aquele professor chato que vai ficar no pé de vocês para que vocês façam a atividade. Então a partir de agora, a partir do vídeo 3, do V3 aqui, as provas serão no formulário Google. Você tem que fazer login, tá? Só vai poder responder uma vez, então pensa bem antes de clicar no botãozinho enviar, tá? E manda para mim a resposta e eu vou poder fazer a correção direitinho para vocês, tá bom? Ou automaticamente eu já coloco a resposta automática para que vocês já tenham o gabarito oficial, e depois é isso que eu vou fazer, e depois a gente faz só a correção, tá bom? Vou colocar também para embaralhar as questões, tá? Para não ficar sempre a mesma prova, tá bom? Mas o importante é que vocês façam o login,
mandem para mim só uma vez, só clique em enviar se tiver certeza. Não tem tempo para fazer essa prova, mas é o que eu digo, na hora que começa não precisa de 30, 40, 50, não, o tempo que você quiser. Mas se você está fazendo ali as questões e precisou sair, fecha a prova e faz de novo, anota o gabarito de vocês, faz de novo, tá? E depois clica no botão enviar depois que tiver certeza de que a prova está certa, tá bom? Vai ser assim agora. Eu espero que vocês curtam essa nova modalidade de prova, para que a gente faça tenha um desempenho melhor e que eu possa fiscalizar melhor vocês durante esse processo. Tá joia? Vamos fazer a atividade e depois a gente volta com um novo vídeo. Continuando.